que você nunca pode errar, nunca mesmo, vai ser essas aqui, tá? No vídeo anterior eu comentei sobre o basicão da lei para a gente começar a caminhar dentro dessa lei. Então eu trouxe aqui algumas 10 questões que tem que estar assim na ponta da língua para você poder responder. Começando com essa da Fundatec de 2026, mas mais recente do que isso, impossível. A Lei de Licitações instituiu uma nova modalidade de licitação, que prevê dois prazos distintos destinados ao licitante, um de natureza antecedente e outro correspondente à fase de entrega de propostas, que ocorre após contempladas todas as condições estabelecidas durante a fase compreendida pelo procedimento. Qual a modalidade de licitação está se referindo? E aí tem nas opções as modalidades. Preste atenção que esse enunciado ele é uma aula desse conceito, né? E ele deixa claro aqui que é uma nova modalidade. Qual foi uma nova modalidade que foi instituída? A de diálogo competitivo. Então, por causa disso, você já pode ir direto na letra C, tá bom? Diálogo competitivo. Lembrando que o convite já não é mais uma modalidade. Fundatec, também 2016, o governo do estado XYZ precisa instalar um novo posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual no entroncamento da rodovia A com a rodovia B, devido ao grande registro de acidentes no local. A partir do estudo técnico prévio, concluiu-se pelo local desejado, bem como pelas especificações necessárias do imóvel, a fim de que a atividade fim possa ser executada. Na região, há apenas um imóvel para locação que atende a ambos os critérios, a localização e as instalações. Nesses termos, a partir das regras previstas na Lei de Licitações, quando inviável a competição, a licitação é... Bom, quando a gente não pode fazer a licitação, ela é inexigível, ok? Então, aqui a nossa resposta seria a letra B. Não é dispensável, ok? Ela não tem como ocorrer, então é inexigível. Continuando outra questão, a nova lei de licitações apresenta algumas inovações em relação às modalidades de licitação. Sobre as disposições dessa lei, assinale a alternativa correta. A letra A. Manteve as modalidades de licitação convite e tomada de preços. Aqui a gente não precisa nem ler o restante, porque não manteve, tá? Não temos mais essas modalidades. Letra B. São modalidades de licitação? A concorrência, tomada de preços. Não, já está errado aí. Letra C. Modalidades foram reduzidas para apenas 3. Concorrência, pregão e leilão. Não, tem mais 2. Estabelece 5 modalidades de licitação: concorrência, concurso, leilão, pregão e diálogo competitivo, não prevendo mais as modalidades convite e tomada de preços. Exatamente essa daqui. Eu coloquei aqui, ó, não prevendo, destaquei, né, não prevendo mais as modalidades e botei aqui as modalidades destacadas para vocês: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Na UFG, 2025, teve essa questão aqui. Um hospital público precisa adquirir um medicamento essencial de alto custo. Durante a pesquisa de preços, constatou-se que apenas um fabricante do mercado nacional detém o registro do produto. A direção hospitalar cogitou realizar pregão eletrônico, mas o setor jurídico apontou inconsistência. Qual deve ser o procedimento correto para aquisição? Na alternativa, vamos lá, ó. Proceder à concorrência pública por se tratar de um medicamento de alto custo.
Ora, não dá para fazer a concorrência, por que que eu não marquei? Constatou-se apenas um fabricante, então não tem como ter concorrência. Realizar pregão eletrônico, pois é a modalidade obrigatória para bens comuns. Vamos ver as outras alternativas, porque essa daqui não é um bem comum, ok? Letra C. Utilizar a modalidade dispensa de licitação. Não vai ser dispensa. Por causa da urgência? Não vai ser, ok? E a letra D. Aplicar inegibilidade de licitação. É essa aqui, justificada pela inexistência de competição. Exatamente. Quando não dá para ter concorrência, não dá para ter competição, ela é inexigível, ok? Aí, outra questão, vamos lá. No processo de aquisição de medicamentos pelo SUS, a inexigibilidade de licitação é aplicada quando: letra A, a impossibilidade de competição, como em caso de fornecedor exclusivo. Acredito que já seja essa, mas vamos ler as outras. A administração pretende favorecer. Favorecer não dá, né? Não existiria licitação. Letra C. A emergência de saúde pública que demanda aquisição imediata de medicamentos essenciais. Bom, eu acho que nesse caso aqui, acho não, seria o caso de dispensa, quando tem uma calamidade pública, por exemplo, na Covid, a gente tem a dispensa. Letra D, o gestor deseja reduzir a burocracia administrativa acelerando. Não, também não, né? Não é para isso que existe a licitação. Então, a, seria a número 1, a letra A mesmo. Reli aqui só para ter certeza. Agora, a próxima questão, já trouxe aqui já a FGV, que é uma banca que tá com muitos concursos e geralmente ela é um pouquinho mais difícil. E de acordo com a nova lei de licitações, é correto o que se apresenta em... Ah, claro que, gente, eu tirei uma parte, né? Eles sempre colocam textos enormes, aí eu tirei uma parte. É correto o que se apresenta em... Quais alternativas? A dispensa de licitação é permitida em caso de calamidade pública. O diálogo competitivo é uma nova modalidade de licitação introduzida pela nova lei, né? A modalidade, letra C, a modalidade de licitação denominada tomada de preços continua vigente. Não, né? Já elimina essa. A concorrência deixou de existir como modalidade licitatória. Claro que não. O pregão passou a ser utilizado exclusivamente para obras e serviços de engenharia? Não. A gente utiliza a concorrência. Então, aqui, a nossa resposta seria a mais correta seria a letra B, o diálogo competitivo é uma nova modalidade de licitação, tá? Porque na letra A, ela botou assim, apenas em casos. Aqui seria uma pegadinha, um apenas, tá bom? Tem outras formas que ter dispensa. Aí, coloquei aqui até uma dicasinha, um quadro já com a dica, tá? De acordo com a lei, o pregão é a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns pela administração pública. Nessa modalidade, o critério de julgamento poderá ser... Nesse quadro aqui, nós temos as modalidades e o que eles são usados, né? E qual é o critério de julgamento. Quando a gente vai lá no pregão, ele é usado para bens e serviços comuns e utilizando o critério de menor preço ou maior desconto. Então, a gente vai utilizar aqui a letra D, né? Menor preço ou maior desconto.
porque não é só o menor preço, não é só o maior desconto, não é o maior retorno econômico. Vai ser o menor preço ou maior desconto. Letra D. Outra questão, conforme a lei, é correto afirmar que o pregão pode ser utilizado para, tá? A resposta lá naquele quadro anterior também. Olha só, a letra A nós já vemos aqui o que? Serviços comuns de engenharia. Agora, alienações? Não, é o leilão. Letra D, bens e serviços especiais? Não, aqui nós vamos ter o quê? Concorrência. Obras públicas? Concorrência. Locações imobiliárias? Concorrência. Então, serviços comuns vai ser o pregão, ok? Serviços comuns. Agora, essa questão aqui é a que eu considero a mais difícil. Eu trouxe da. Não é a mais difícil, mas eu botei aqui para vocês terem uma ideia por quê. Olha só. A escolha da modalidade de licitação é um dos primeiros passos do planejamento de uma obra pública. Para arquitetos que atuam em projetos públicos, é essencial compreender quais modalidades são permitidas pela lei de licitações e em que contextos cada uma delas se aplica, especialmente em obras civis que envolvem critérios técnicos e artísticos. As modalidades previstas na lei para licitações de obras civis são, quando a gente vê aquele quadro, ou a gente vê que a concorrência ela é utilizada para obras, né, e serviços especiais. Então a gente fica um pouco na dúvida aqui qual seria a alternativa correta. Todas aquelas que tiverem tomada de preços e carta convite, você já vai eliminar. Então a letra A letra B, você já elimina, ok? Na letra C, dispensa, tem casos sim de dispensa, mas não seria em obras civis, tá? Letra D, pregão, concurso, leilão, inexigibilidade. A princípio também não para obra. Na letra E, pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Seria essa sim. Por quê? O pregão você vai utilizar para bens e serviços comuns, tá? Inclusive de engenharia e arquitetura, quando o critério for o menor preço. A concorrência para bens e serviços especiais, obras e serviços de engenharia comuns especiais, com diversos critérios de julgamento. Você pode usar qualquer critério. Concurso para escolher os melhores trabalhos técnicos, então, do arquiteto, do engenheiro e tudo mais, vai ser o concurso. O leilão para quando você quiser fazer a venda de bens móveis ou imóveis. E o diálogo competitivo para a contratação de objetos mais complexos, que demandam novas soluções, né? Soluções inovadoras. Então, nesse caso aqui, seria sim a letra E. Bom, agora eu botei uma questão que eu não trabalhei com ela, né? Não trouxe nenhuma explicação, mas vamos lá. Para que se configure um caso de licitação dispensável, em uma licitação que foi considerada deserta por não acudirem interessados, além de manter todas as condições anteriores do edital, o tempo percorrido desde a licitação anterior deverá ser menor que. Nesse caso aqui, a gente teria que lembrar da lei exatamente como está lá, né, os critérios. Aí eu trouxe aqui o artigo 75, que fala sobre a dispensa de licitação, que no caso dessa questão, para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, realizada há menos de um ano, quando se verificar naquela licitação que não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas.
Então, vamos dizer que aconteceu uma licitação, não teve proposta, ou não teve muitos interessados. Então, dentro de um ano, tem até um ano para poder fazer uma licitação, uma nova licitação, utilizando ali o mesmo edital, ok? Então, a gente finaliza aqui. Curte, assiste os outros vídeos, tá bom? E deixa o likezinho.